Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse programa que é patrocinado pela Novo Nordisk e a nossa intenção aqui é falar sobre essa crise causada pela pandemia do Covid-19 e o que você, médico, está passando com ela. Por isso, nós vamos fazer, nesse roteiro de entrevistas, chamar aqui o professor doutor Rodolfo Olivo, que é professor da Fundação Instituto de Administração, de outras escolas. Ele é professor de finanças, professor de economia, e ele vai aqui apresentar a concepção dele, a percepção dele a respeito do que você, médico, você, médica, podem fazer nesse momento de crise. Rodolfo, como vai? Tudo bem? Tudo certo? Olá, Marco. Tudo bem? Professor Marco, professor doutor Marco. É um prazer estar aqui com você, é um prazer conversar com nossos queridos colegas médicos. Prazer a gente poder compartilhar um pouco dessas ideias, né? Dessa crise tão inesperada que se abateu sobre todo mundo e que todo mundo tem que se adaptar, né? Então, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, faço questão, isso é muito legal ter você aqui, Rodolfo. Tenho certeza que você vai ser de muita serventia aí para os nossos colegas e colegas médicos e médicas que estão nos assistindo. E a primeira pergunta que eu faço para você é a pergunta que todo mundo quer saber. Enfim, a gente vê aí nos noticiários, etc., mas não com aquela profundidade que a gente merece, né? Qual a sua percepção a respeito do cenário econômico do Brasil nos dias de hoje? Professor Marco, excelente pergunta. Essa crise era uma crise bem diferente das outras que a gente viveu, então todo mundo tem muita dúvida sobre o que pode acontecer, não tem um consenso muito grande, porém, assim, todos os estudos têm levado a crer que em 2020 vai ser um ano muito difícil. O Boletim Focus, lá do Banco Central, que ele pergunta para 95 bancos o que o mercado espera dessa crise, eles esperam uma queda no PIB, só para dar um número, uma queda no PIB esse ano da ordem de 6,5%. Isso seria realmente assim, a maior queda em um ano de todos os tempos da economia brasileira, desde que a gente mede a economia brasileira de 1902. Então, uma crise muito forte esse ano, mas o lado positivo, ou se é que tem um lado positivo, ou a esperança que a gente tem, é que já 2021 seja um ano melhor. Estados Unidos e China, que têm são as economias mais dinâmicas do mundo, elas estão se recuperando bastante rápido, mais rápido do que esperado, e o mercado a gente usa uma letrinha para representar graficamente essa recuperação, que é o V, né? Então, caiu a primeira perna do V e sobe rápido na segunda perna do V. No caso do Brasil, a gente espera uma recuperação em 2021, uma recuperação não tão rápida quanto Estados Unidos e China, mas ainda assim uma recuperação, um ano melhor. A gente usa uma segunda letrinha que é o U. Então ele cai rápido, mas ele demora um pouco mais para voltar. Aquela perna do U, ela demora um pouco mais para subir. Mas de qualquer forma, a recuperação ela deve ser boa. Se não for na mesma intensidade que nos Estados Unidos e na China, ela deve ser boa também, deve ser da ordem aí de 3,5%. Não recupera tudo que o Brasil perdeu, esse 6,5%, mas já dá um alento, já dá uma queda no desemprego, já dá uma estimativa e uma melhora na economia. Então, meu grande recado inicial aí, Marco, é o seguinte: 2020 é um ano de sobrevivência. Sobrevivência financeira, né? Claro, física, emocional, mas aqui no nosso tema é uma sobrevivência financeira. Então, a gente tem que tomar todas as providências para sobreviver em 2020 e já com a esperança aí, uma esperança fundamentada, que 2021 pode ser um ano melhor já. Pois é, Rodolfo, realmente a gente está vivendo uma crise de dimensões aprofundadas que ninguém era capaz de prever, nem mesmo o Fórum Econômico Global. Ele estabeleceu como risco, enfim, um vírus infeccioso que pudesse ter uma repercussão econômica tão importante como foi o caso da Covid, como está sendo o caso da Covid, mas a mensagem que você traz aqui é uma mensagem otimista, uma mensagem de alento, de um crescimento a partir de 2021 e de uma sobrevivência neste ano que todos nós sabemos, né? E, enfim, pegando esse gancho aí da sobrevivência, nós sabemos que vários dos médicos, cujo modelo de negócio é o atendimento em consultórios, estão passando por uma crise bastante importante, né? As notícias apontam isso, esse é o motivo, inclusive, do nosso bate-papo. E eu queria saber qual a sua percepção a respeito do negócio dos médicos, do ponto de vista financeiro. Como que eles podem sobreviver? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aproveitando aí a sua fala inicial, por favor. Claro, Marco, acho que esse é um tema super relevante. Os profissionais autônomos, né, vamos chamar assim, ou que tem o consultório, eles são dos mais prejudicados na crise, porque
muitos consultórios estão fechados ou tem muitas restrições, eventualmente até o consultório não está fechado, mas as pessoas têm medo de ir até o consultório. Então é muito complicado mesmo para o nosso amigo médico que tem o consultório, ou que mesmo que é autônomo, e a renda dele caiu muito. Então eu vejo assim, né, a renda caiu de forma significativa e as despesas basicamente continuam as mesmas, porque basicamente o consultório tem apenas despesas fixas, tem poucas despesas variáveis. Então, eu vou dividir a minha resposta aqui, Marco, em duas partes. Vou falar primeiro da receita, depois vou falar da despesa, né? Mas antes de eu te falar disso, acho que um ponto muito importante, e aí já estou falando de receita e despesa, é justamente essa ideia do orçamento. Eu creio que assim sempre é muito importante para o médico, para qualquer profissional, ter um controle do seu orçamento. Controle que eu digo pode ser no Excel, pode ser com software, pode ser até no papel, vai de cada um. Mas é importante você ter um controle do que você gasta, de quanto você tem de receita, do seu que a gente chama de fluxo de caixa. Isso é fundamental. E agora, no momento de crise, é mais fundamental ainda. Então, primeira grande dica aí, né? A primeira grande orientação. Se você já não faz, não tem o melhor momento para você começar a fazer. Bom, legal. Primeira parte das receitas. Então, as receitas, em geral, caíram bastante. O que eu tenho visto aí de interessante nos consultórios? E aí vou dar até um exemplo da minha nutricionista aqui, que ela fez uma coisa bem interessante. Ela mede a parte da massa magra, da massa gorda, faz aquelas análises de porcentagem. Isso, naturalmente, não dá para fazer com um software, não dá para fazer à distância. Mas o que ela fez? A consulta dela custa X, ela deu um desconto sobre esse valor para quem topa fazer a consulta pela internet, até para adaptar, né, o seu cardápio aí para esse momento que está todo mundo engordando, todo mundo em casa, engordando, ansioso. Pois é. Não é verdade, Marco? Eu mesmo engordei já bastante aqui. E até parece aquela brincadeira, né? O que não mata engorda, então eu acho que é melhor engordar mesmo. Né? Melhor... Nesse caso, com certeza. Nesse caso, com certeza, é melhor engordar. Mas é uma alternativa, e aí fica mais barato, e as pessoas se sentem, de certa forma, não é uma solução perfeita, mas é uma solução que os médicos podem adotar. E aí eu vejo, inclusive, falando de futuro, do pós-Covid, o que pode acontecer? Algumas práticas, inclusive, podem se alterar. Você pode, por exemplo, consultas mais simples ou retornos que os médicos têm, que é só uma orientação sobre dosagem de remédio, ou é só um feedback aí para o paciente sobre um exame, que não é nada, que pode ser algo mais tranquilo, eventualmente podem fazer pelo Zoom, ganhar bastante tempo, pode até ser cômodo para o paciente que não tem que se deslocar até o consultório, não tem uma série de vantagens. Então, é uma coisa temporária, mas é uma coisa aí que pode, eventualmente, até mudar um pouquinho o ambiente de negócios também do médico, pode facilitar a vida do médico, ele pode tirar um horário do consultório e, eventualmente, trabalhar de casa para fazer isso, quer dizer, mesmo para ele pode ganhar tempo aí de deslocamento, são coisas bem interessantes. É aquela ideia, né? Toda crise, ela traz riscos, mas ela traz oportunidades também, então a gente pode olhar esses dois lados, né, Marco? É importante também, né, Rodolfo, função do que está acontecendo, você diz, né, do atendimento via métodos remotos, né, isso pode significar claramente economia de custos de um lado, os custos relacionados à logística, ao deslocamento, né, esse tempo que também custa do médico, da médica, de irem de sua casa, do local que residem até o consultório, e agora eles podem, né, já atender pela internet, o que pode significar, de um lado, como eu disse, economia de custo, e de outro lado, ganho de escala, porque esse tempo que é poupado, ele pode ser revertido em mais uma, 2 ou 3 consultas pela internet, né? Isso a gente vai falar bastante. Agora, eu queria saber de você, o que do ponto de vista pessoal, né? Porque, afinal de contas, essas pessoas são médicas, mas elas também são pessoas, né? Todo mundo tem uma economia doméstica, uma microeconomia doméstica. O que você falaria para essas pessoas do ponto de vista de gestão de contas em nível pessoal, Rodolfo? Legal, Marco. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é uma grande questão do profissional autônomo, ou que tem consultório, quer dizer, a sua renda pessoal é a sua renda do consultório,
ou autônoma, e aí acaba que você tem um padrão de vida e muitas vezes você se vê, de repente, sem receita, ou com uma receita muito menor e as despesas continuam lá. Então, eu diria que também o primeiro ponto é esse, né? Você precisa ter um controle do seu orçamento doméstico, é uma coisa muito importante, ajuda a gente a visualizar. É normal, a gente perde o controle do que a gente gasta, a gente acaba gastando cartão de crédito, né? Cartão de débito, são ferramentas ótimas, maravilhosas do mundo moderno, mas elas, se mal usadas, elas acabam escondendo esse gasto. Então, de repente, você gasta no débito, passa no crédito, parcela, quando você vê, você gastou o triplo da sua renda. Né? E nesse momento que você tem uma queda de renda, é muito complicado. Então, primeira coisa, Marco, precisa fazer uma análise bem rigorosa, assim, no sentido de ser honesto com você mesmo. Coloca no papel, ou no Excel, ou da forma no Word, sei lá, da forma que você achar mais confortável para você visualizar. A ideia é visualizar, né? De um lado a receita e de outro a despesa. E aquele trabalho difícil, doloroso, né, mas que é inevitável, de você ter que ajustar as coisas. Então, como que a gente começa? Né? Então, você viu lá que você tem uma despesa, sua receita caiu, sua despesa continua a mesma. Primeira coisa que eu sugiro é você tentar fazer uma classificação do que é essencial e do que não essencial. É claro que esse não essencial é muito difícil. Não quer dizer que é fácil, quer dizer que é não essencial, que é uma coisa que eu não gosto, ou é uma coisa que não vai me fazer falta. É uma coisa que eu consigo viver sem. Então, por exemplo, mesmo que com dor, né? Então, Pois é. Pois é, né? Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de TV, gosto muito de assistir programa, de filme, e imagina que você tem uma TV a cabo, né? E você fala, poxa, a TV a cabo, ela é cara, dificilmente você vai ter uma TV a cabo aí que você vai pagar menos que R$ 200 por mês, uma assinatura de TV a cabo, né? Falar, de repente, o que você pode fazer para minimizar esse sofrimento, assina um serviço de streaming, né? Eu não vou fazer propaganda aqui, Netflix, Amazon Prime, tem vários, custa 1/10 disso que você paga. Não é exatamente a mesma coisa, não tem o futebol, não tem o telejornal, né, que você gosta, mas te faz aí uma substituição. Então, são coisas que você tem que analisar e que te ajudam a você cortar e já te dá um certo alívio de que é possível fazer isso. Né? E aí, Marco, tem a questão do não essencial, ou do essencial que é mais difícil. Basicamente, o que você está falando para a gente, então é fazer o básico bem feito, né, Rodolfo? É cortar aquele supérfluo que não é essencial. Agora, com relação às despesas do escritório, esses custos fixos, o que o médico pode fazer? Ele tem que demitir a secretária necessariamente? Legal, Marco. Ótima pergunta. Acho que assim, o consultório é o grande desafio, né? Porque você tem muito custo fixo, mas tem bastante coisa que dá para fazer sim, de forma criativa. Então, por exemplo, você tem um consultório e um ponto-chave é a ociosidade de sala, porque o seu aluguel é fixo, em geral os aluguéis de consultório são aluguéis altos, né? Porque você está em pontos comerciais, pontos de fácil acesso, e aí você pode pensar de uma forma interessante de dividir esse consultório, não só com outros médicos, em horários alternativos. Você ter salas que possam se transformar, por exemplo, para nutricionistas, para fisioterapeutas, para psicólogos, né, para outros profissionais da área de saúde que têm uma afinidade com o seu ramo e que eventualmente até é interessante para o seu paciente, para o seu cliente, ter aquele acesso ali fácil, ele já sabe onde que é, eventualmente você precisa indicar um fisioterapeuta, eventualmente você precisa indicar um psicólogo, uma psicóloga, você precisa indicar um nutricionista, já está ali do lado, está ali fácil, né? Então tem ganhos para todo mundo e ajuda, obviamente, a dividir o aluguel. Se você já estiver usando a capacidade toda do seu consultório, tiver já tomado os horários, assim, nesse momento, está todo mundo negociando o aluguel. Então, é claro que muitas vezes o locador ele tem um problema também, porque ele vive do aluguel. Mas ele entende que também, se você não conseguir pagar, é pior. Então, tem tido bastante flexibilidade de você negociar. Então, tem gente dando redução de aluguel, tem parcelando
né, jogando para frente alguns aluguéis. Tem várias negociações aí, depende muito. É sempre interessante para o médico ter um bom relacionamento, ter um relacionamento mais próximo, especialmente cidade pequena, né, Marco? Acho que tem muita gente que está vendo a gente aqui de consultório, a gente pensa muito em São Paulo, Rio de Janeiro, mas em cidades menores é muito normal você ter esse relacionamento mais próximo entre o locador. Às vezes até o locador, ele é cliente, ele é paciente do próprio médico, então é interessante esse relacionamento mais próximo, né? E nesse momento é o momento de negociar de boa fé, de tentar. Em último caso, se não for possível, num caso mais radical, né? Você pode pensar em ir para um coworking de médico, alugar uma sala, sair do seu consultório. Eu sei que é duro, como eu falei, né? Não tô aconselhando você necessariamente fazer isso. Isso é uma última alternativa. Mas só para exemplificar, tem uma amiga psicóloga e ela, inclusive você conhece, Marco, foi professora lá onde a gente leciona, né? E ela estava com essa dificuldade aqui na cidade que eu moro, em Jundiaí. E eu orientei ela dessa forma: olha, tenta negociar. Não teve negociação, ela acabou devolvendo o consultório dela e ela conseguiu alugar um outro consultório na mesma rua, quer dizer, praticamente a mesma localização, maior, melhor, com 40% mais barato. E ainda com 3 meses de carência. Né? Ah, que beleza. Então é uma questão de negociação, né? É uma questão, assim, é aquela coisa da zona de conforto, né, Marco? A gente está, e é normal do ser humano, como você bem falou, né? Os médicos também são seres humanos, a gente também tem nossa zona de conforto. Ah, meu consultório é tão bonito, é tão legal, estou acostumado. Mas numa necessidade, infelizmente, a gente acaba fazendo o que precisa. Não, é verdade absoluta, e o fato é que a gente precisa, né, abrir mão um pouco daquilo que a gente acha que é verdade absoluta, né, uma verdade que não pode ser modificada, e realmente desprender o nosso pensamento daquelas coisas que estão arraigadas, né, na nossa cabeça. A gente tem que pensar tudo novo, de novo, né, e pensar em como a gente vai poder romper com essa nova realidade, se é que é uma nova realidade de verdade, mas é próxima a isso, causada pela Covid-19. Agora, Rodolfo, se isso não for suficiente, se não for suficiente renegociar aluguel, ir para um coworking, reduzir a despesa do consultório, o que os médicos podem fazer? Então, Marco, aí eu acho que o caso se não for suficiente fazer isso. Aliás, deixa eu só voltar numa parte da pergunta que você fez, que é muito importante, que eu não falei, sobre a secretária ou assistente, né? Sim. Eu recomendo fortemente não demitir a sua secretária e a sua assistente. Esse tem que ser assim o último do último caso mesmo. Por quê? Né? Primeiro, naturalmente, pela questão humana. Normalmente essas pessoas, né? Você tem uma confiança muito grande, estão muitos anos com os médicos, é quase uma pessoa da família. Marco, tenho uma experiência pessoal. Meu tio e minha tia são médicos. Né? Meu tio é pediatra, minha tia é geriatra, e aí eles têm uma assistente, a assistente está há 30 anos com ele. Então, vai no Natal em casa, vai nos aniversários dele, é uma pessoa da família. Né? E aí o que acontece? Então, primeiro tem a questão humana, e tem uma segunda questão. Pensa que a Covid é uma coisa que vai passar. A gente espera que, ninguém sabe exatamente quanto tempo, a gente espera que antes, né, mais cedo possível, mas em algum momento vai passar. E aí você vai precisar recontratar essa pessoa. Não se esqueça que você tem um custo alto de demissão no Brasil, olhando o segundo lado, que é o econômico, né? Você tem especialmente pessoas que estão há muito tempo, então você vai gastar um dinheiro para demitir essa pessoa, para daqui a alguns meses ter que recontratar. Se puser na ponta do lápis, não vale a pena. Vale muito mais a pena, eventualmente, se você precisar numa situação emergencial mesmo, né, você se utilizar, e o professor Marco até pode comentar um pouquinho sobre essas medidas provisórias que o governo tem feito, que tem autorizado redução de jornada com redução de salário, até suspensão do contrato. Eu não recomendo também suspensão, porque a pessoa fica completamente sem renda, né? É muito ruim, mas eventualmente uma redução, você conversar com ela, uma redução aí de carga, uma redução de salário, aliado com essa ideia de que logo você teria que recontratar outra pessoa. Então, é muito mais caro, e na maioria dos casos, é muito mais caro você demitir para recontratar daqui a alguns meses. A gente não sabe quantos meses exatamente, mas a Covid vai passar. A Covid-19 vai passar. É uma situação que vai passar. E aí, o que acontece? Se você demitir agora, você vai ter que pagar a multa de fundo de garantia,
uma série de coisas, né? Aviso prévio. Isso aí pode ficar bem mais caro para você recontratar daqui a um tempo. Aliás, Marco, eu vejo assim, então tem uma questão econômica, até você pode comentar um minutinho. O governo fez algumas coisas interessantes numa situação limite, uma necessidade, que são aquelas medidas provisórias que elas permitem, né, uma redução de jornada de trabalho com redução proporcional de salário. Então, acho que se realmente você precisar, você combinar com a pessoa, você reduzir um pouco o salário dela, com uma redução de jornada, aliado com essa ideia de que você vai ter que recontratar, é muito mais barato do que simplesmente demitir. Sem dúvida, né, Rodolfo? Médicos e médicas, eles precisam ter, primeiramente, a percepção de que e isso não é uma questão demagogicamente ruim, né, ideologicamente ruim também, que o consultório é um negócio, né? O consultório é um negócio, a medicina é um negócio, que é algo fundamental para que essas pessoas sobrevivam, para que elas exerçam a sua atividade remunerada com contrapartida, né? E com relação ao que você falou a respeito dos funcionários, do staff, das secretárias, dos secretários, é importante saber também que quando a gente fala em gestão de pessoas, né, as pessoas, é completamente errado dizer que as pessoas são substituíveis. Muitas pessoas são insubstituíveis. Portanto, se você demite aquela pessoa que tem um custo alto no consultório, aquela pessoa que está há anos com você, aquela pessoa que você confia, e essa atividade é muito uma atividade de confiança, para você repor, praticamente vai ser impossível. Agora, Rodolfo, o que o médico pode fazer se nada disso der certo, né? Ele pode recorrer a que tipo de financiamento, empréstimo? Queria que você comentasse um pouco a respeito desse endividamento aí para momentos de crise, por favor. Legal, Marco, excelente. Eu acho que a crise nos lembra de uma coisa muito importante também, né? Que é muito importante para as finanças pessoais e para o consultório. É a mesma ideia de você ter uma reserva de emergência. Então, assim, primeira coisa, se você tiver uma reserva de emergência, dinheiro aplicado no banco, numa poupança, no Tesouro Direto, esse é o momento de usar. Não fique com medo de usar, porque tudo é muito mais caro. Esse era o momento de usar. Então, a gente chama para a pessoa de reserva de emergência e para o consultório, essa é a ideia do capital de giro. Quer dizer, aquela ideia que o consultório tem que ter um dinheiro ali na conta da pessoa jurídica para fazer frente a isso mesmo, para ter lá um tempinho, né, para poder pagar salário, para poder pagar as despesas num momento de necessidade. Então, se você tem, parabéns pelo seu planejamento, você vai ser muito recompensado agora por ter. Se você não tem, fica a dica aí para o futuro, trabalhe com essa ideia, é uma ideia muito importante. Então, vamos partir do pressuposto que a pessoa não tem, né, ou que o consultório não tem. Então, outra coisa que você falou, a gente não deve ter vergonha agora de ter esse melindre, né, de pensar que o consultório não é um negócio sim. Pode tomar um financiamento, se for o caso, né? Como qualquer empresa pode tomar um financiamento, se for a necessidade. A grande questão é a gente avaliar o custo desse financiamento. Tem financiamentos que podem te salvar, tem financiamentos que podem te matar. Então, tem toda uma questão aí, eu vou falar brevemente, mas muito importante, nesse contexto, não tem problema você tomar um financiamento. Como o professor Marco falou, o consultório é um negócio como outro qualquer. A grande questão é que financiamento, se você tomar num custo barato, ele pode salvar. Mas se você tomar num custo caro, ele pode piorar o problema. Quais são os financiamentos mais baratos que a gente tem? Primeiro de tudo, é família e amigo. Poxa, mas eu vou pedir dinheiro emprestado para minha família? Vou pedir dinheiro emprestado para o meu amigo? Você pode propor isso como uma forma de negócio. Por exemplo, imagina que você tem um amigo, ou que você tem um familiar, claro que você tem uma proximidade, a gente tem um tabu cultural quanto a isso, lógico que tem que tomar cuidado com isso, mas imagina que você tem um amigo que tem muito dinheiro aplicado na poupança. E aí você fala assim para ele, olha, eu te pago juro da poupança, te pago até um pouquinho mais do que o juro da poupança, se você me emprestar, né? E faz um plano de pagamento que você vai conseguir pagar de volta para ele. É bom para você, porque você não vai conseguir financiamento nenhum mais barato que isso, e é bom para o seu amigo ou para o seu familiar, porque ele está conseguindo um rendimento maior do que ele teria. É uma negociação ganha-ganha, que a gente chama. Então, é excelente negócio para os dois lados, não tem por que não fazer.
Se você não quiser ou não tiver acesso a isso, um segundo ponto interessante é você conseguir o quê? Refinanciar o seu carro. Poxa, mas refinanciar meu carro? Exatamente porque quando você refinancia o seu carro, você consegue taxas muito menores. Você vai conseguir uma taxa de 1,5%, 2% ao mês. Não é barato, mas é muito melhor do que o cheque especial, do que o cartão de crédito. E aí você está oferecendo uma garantia para o banco. Ah, mas eu não quero fazer dívida. Não tem problema. Você pode tentar vender seu carro, comprar um carro mais barato. Você pode tentar vender algumas coisas que você tem em casa, algumas coisas que não estão te fazendo falta, que você não usa mais. Ah, mas eu também não quero. Legal. Se você for cooperado, muitas cooperativas médicas, elas oferecem financiamento bem mais barato que o mercado também. Precisa cotar, mas tem. Né? É um benefício que eles oferecem para os médicos. Então, por fim, sugiro para você, fuja do crédito pessoal, que as taxas são 5%, 6% ao mês, e fuja do cheque especial e do cartão de crédito, que são as taxas mais altas que tem. Toma, eventualmente, se você já está endividado no cheque especial ou no cartão de crédito, toma um financiamento mais barato e quita essa dívida, porque o que você vai economizar de juros vai fazer muita, muita diferença. Pô, excelente lição, Rodolfo, isso é bem bacana, né? E até nessa questão do desfazimento, desapego, né, das coisas que os médicos e as médicas têm, aí pode valer a pena você fazer negócio, encontrar sinergia, dar desconto em coisas que você acha que você não são tão importantes assim, né? A gente fala muito hoje de economia compartilhada, né, Rodolfo? E também o uso do carro, ter o carro é algo que está sendo cada vez mais relativizado e questionado, até que a própria casa está sendo, né? Agora, suponha que nada disso dê certo. Então, o médico foi lá, vendeu, a médica foi lá, vendeu, pegou dívida a custo barato e ainda assim não conseguiu reduzir suas despesas, ainda assim o consultório não girou. O que ela ou ele podem fazer ainda? Eles podem, não sei, atrasar dívidas? Que dívidas podem ser atrasadas? O que você acha disso? Legal, Marco. Exatamente. A gente está indo do melhor para o pior, né? Vamos pensar nos cenários nos piores, nos mais difíceis. Nada disso deu certo, já vendi o que eu tinha, já tentei negociar, não teve jeito. Tô vendo que eu vou ter que atrasar uma conta. Então, primeiro, né, acho que é muito importante aqui, nós de forma alguma estamos recomendando que você atrase uma conta, mas às vezes é uma situação limite, eu não tenho o que fazer. E aí você vai ter que tomar uma decisão dura, difícil, que é escolher quem você vai pagar, quem que você não vai pagar. E aí que eu recomendo para vocês, né, para todo mundo. E aí realmente uma coisa do emocional, a gente tem que lidar bem com o emocional. É tomar uma decisão racional de quem eu vou deixar de pagar. E o que é racional? Eu vou deixar de pagar aquele que me cobra juros mais baratos, aquele que é mais negociar. Um exemplo aqui, que pode doer no coração, dói no meu também, mas, por exemplo, você tem a parcela do seu cartão de crédito para pagar, ou uma dívida com o banco, e você tem a escola do seu filho para atrasar. Do ponto de vista moral, é terrível o que eu vou falar, mas, assim, do ponto de vista estritamente racional, é melhor você não pagar a escola e pagar o banco. Por quê? O banco vai te cobrar uma multa altíssima, um juros absurdo sobre esse atraso, vai ser muito caro, e a escola, em geral, ela vai te cobrar o quê? Se for por boleto, né? Uma multa de 2% e os juros de 1%, e com a possibilidade ainda de você até negociar com a escola e nem ter que pagar esses 2% de multa e 1% de juros, mas ainda se tiver que pagar, é bem mais barato que o banco. Ótimo, né? Aqui ninguém está falando, evidentemente, de você deixar de pagar a escola do filho, você deixar de pagar as dívidas e ser inadimplente, né? A gente está falando de situações de crise. E nesse sentido, é importante, lá no extremo, você escolher alguma coisa para sobreviver, né, pessoal? É como se fosse uma situação de guerra mesmo, né? Que você precisa fazer escolhas, e o professor Rodolfo está apresentando as escolhas que são mais racionais. Então, Rodolfo, uma coisa bastante importante também, que é ligada efetivamente à atividade de consultório, eu queria que você explicasse do ponto de vista de custos, é a questão do tempo de espera para atendimento, né? A gente sabe que a gente vai em alguns consultórios, a consulta está marcada para as 2 da tarde, e você vai ser atendido 2h30, 2h40, 2h50. Isso, né, na sua percepção, isso tem algum impacto com relação aos custos? Como que você enxerga isso? Como que isso poderia melhorar, né? Principalmente para fins de retomada das atividades
quando esse isolamento social cessar. Legal, Marco. Acho que é uma pergunta super legal. Já entra até um pouco aí nas oportunidades que a crise traz para a gente, né? E assim, primeira questão é esse tempo de atraso dos profissionais da saúde, dos médicos, eles têm um impacto grande. Por quê? Porque, primeiro, na própria percepção da qualidade por parte dos pacientes. Quer dizer, se você atrasa demais, o paciente fica chateado, fica bravo, eventualmente você perde o cliente. Então, não é uma coisa boa, o nível de serviço cai, que a gente fala em administração, né? E a segunda coisa é a questão do custo de oportunidade, quer dizer, o médico vende o tempo dele. Se ele não consegue, se ele está perdendo, está desperdiçando tempo, ele está deixando de ganhar. Né? Essa que é a grande verdade. Sim. Então, eu tenho visto várias coisas interessantes que têm começado a acontecer para tentar minimizar isso. Tem algumas coisas comportamentais, tecnológicas. Vou dar algumas ideias e sugestões aqui, Marco, para a gente comentar um pouquinho. Então, a primeira que eu vejo assim, é a seguinte, né? É a questão da disciplina do médico. Então, se você começa a atender de manhã e você já chega atrasado, quer dizer, você já está atrasando todas as consultas. E aí você já está perdendo tempo. Então, primeiro, eu sei que é difícil, tem trânsito, né? Tem uma série de questões, mas essa disciplina é muito importante, essa questão de começar no horário. Eu diria até é interessante o médico chegar um pouquinho mais cedo, se ele conseguir começar a consulta 5 minutos mais cedo, essa margem de segurança causa uma coisa legal para o paciente falar, olha, ele está me atendendo na hora, né? A segunda coisa importante, segunda dica aí, é o médico tentar cronometrar, a palavra não é boa, mas assim, tentar ter uma noção do tempo que ele está gastando, porque às vezes é legal, você entra um paciente, esse relacionamento é bacana e você começa a bater papo, e quando você vê, você atrasou meia hora, né? Então, se você tiver ali, ficar olhando para um relógio estrategicamente colocado, ou um cronômetro do celular, que, claro, você não vai constranger o paciente, mas que te dê uma noção do tempo, isso ajuda bastante. Uma outra coisa tecnológica que eu tenho visto que é super interessante são os seguintes, são receitas, né? Especialmente aquelas questões de algumas especialidades médicas que as receitas têm que ser mais detalhadas, mais específicas, né? Tem todo um procedimento para fazer, é você deixar isso pré-pronto no seu computador, já os modelos, e aí com os remédios, tudo, e você só imprime e assina, ou você muda poucos campos, você ganha muito tempo fazendo isso, né? Se você ganhar 2, 3 minutos, que seja, por consulta, põe isso no mês, quanto que você ganha. E eu tenho visto, inclusive, coisas tecnológicas, até receitas médicas com QR Code já, né? Então, é muito legal, muito bacana, muito interessante, é usar a tecnologia a seu favor, pega bem para o cliente, aquela brincadeira, né, Marco, da letra feia, resolve o problema lá da letra feia, do farmacêutico errar, o remédio de nome parecido, porque é letra de computador, né? Procedimentos prontos já, quando tem preparação para exame. Então, são procedimentos prontos já, às vezes até visualmente já, para o paciente olhar, ganha muito tempo de explicação do médico, porque, claro, o paciente quer ter segurança, quer entender. Se você tem ali um material já pronto, já pronto para explicar, ajuda muito, né? Uma outra coisa que eu tenho visto, dependendo em consultórios, tem que fazer uma continha de custo-benefício, mas eventualmente vale a pena ter ali uma enfermeira, um enfermeiro, que possa fazer algumas triagens básicas, dependendo da sua especialidade. Então, por exemplo, se você é um pediatra, você precisa, com a criança, né, medir peso, altura, são coisas simples, né, que o seu assistente, que o enfermeiro pode fazer, e que muitas vezes a criança chora, é difícil. O pediatra perde bastante tempo fazendo isso. Você pode ter ali uma sala de pré-atendimento, isso aí pode ser dividido entre vários médicos, já chega com essas medidas no seu computador, tudo, você ganha esse tempo de atendimento. Né? É um pré-atendimento. Medir febre, medir pressão, coisas simples, né? Que ainda mais com os equipamentos hoje que são muito modernos, né? Acho bem legal, Marco, hoje a gente vê, né, aquela medir temperatura, aquele revólverzinho que dá um tiro, né, de laser, ele já mede automaticamente a temperatura. São coisas muito simples, que você não precisa do médico para fazer isso, né? Mas duas coisas aí que eu acho bem interessantes
e aí entrando na administração, se você conseguir ter o seu consultório integrado, né, para o computador, livro caixa, né, você dá um treinamento para o seu assistente, para a sua secretária para fazer isso, você consegue até também fazer o quê? Você demandar do seu contador uma redução de honorário, porque está dando menos trabalho para ele. O contador faz essa conta aí, né? Trabalho que ele me dá. Se ele me dá menos trabalho, eu consigo, obviamente, cobrar menos. E, por fim, usar a tecnologia do retorno, usar o WhatsApp, usar as plataformas, usar SMS para lembrar os seus pacientes do tempo do retorno que ele tem. Muitas vezes a gente pede, né? Pede para a secretária ligar e não consegue ligar, não vê. Tenta usar o WhatsApp, o SMS aí para fazer isso de forma automática, lembrar o cliente, por exemplo, é muito barato você mandar um SMS, o WhatsApp é de graça. Olha, aquele cliente, né? Seu secretário pode fazer isso. Querido cliente, daqui 5 dias tem consulta, não esqueça. Daqui 2 dias tem consulta, não esqueça que amanhã é hora da tua consulta. O doutor, a doutora fulano estão te esperando carinhosamente. Tem esses dois lados. Você lembra a pessoa se sente super valorizada pelo médico, melhora a qualidade do serviço, né? Tem esses dois benefícios, professor Marco. Claro, né, Rodolfo? A gente precisa realmente entender que como o consultório é um negócio, né, e a gente vai falar bastante disso nessa série patrocinada pela Novo Nordisk, o paciente, na verdade, ele tem que ter uma outra concepção, né, que o paciente é um cliente, né? A gente tem que enxergar o paciente como um cliente, tem toda a questão de captação da clientela, tem toda a questão de manutenção e fidelização desses clientes que a gente vai falar um pouco mais. Eu queria que você, agora, mirasse para o futuro, e eu queria a sua orientação a respeito do que você pensa da retomada. Eu queria que você falasse especificamente do papel da reserva, né? Qual o papel que a reserva de emergência ela tem para a manutenção de um consultório e como que esses médicos e médicas eles podem formar uma reserva de emergência? Legal, Marco. Acho que é isso mesmo, né? Então, aquilo que a gente falou, o momento, é claro, o momento que a gente está vivendo é um momento complicado, difícil, mas até a gente está vendo aí que mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo, em alguns meses, a situação da economia deve ter uma retomada, uma volta, pelo menos a uma normalidade, algo mais próximo do que era a normalidade. E aí a gente tem que se preparar para isso, né? Então, acho que assim, é muito importante essa disciplina financeira do orçamento, de você ter noção, de você controlar suas receitas, suas despesas, para que ainda que devagarzinho, aos pouquinhos, você forme uma reserva, tanto do ponto de vista pessoal, né, sua reserva de emergência, quanto consultório. O consultório precisa ter um capital de giro, é muito importante. Ninguém espera uma guerra, ninguém espera, mas ela acontece, a lei de Murphy, né? Ela acontece nos piores momentos, nos momentos que a gente está mais descapitalizado, no momento que a gente está menos preparado. Então, quem está preparado consegue se aproveitar, no bom sentido, muito melhor da situação, lidar muito melhor com a situação. E aí vejo isso, né? Acho que a grande lição que a gente tem que tirar é isso. Você ter mais disciplina financeira, você ter mais controle sobre seus gastos, sobre suas receitas, vai te fazer um profissional, um empresário, por que não, né? Como a gente está falando aqui, acho que isso que você falou é muito importante, tem que ver o consultório como uma empresa e o médico tem que se ver como um empresário da saúde também, por que não, né? Ele é um profissional, ele tem toda a questão da ética, lógico, da questão do relacionamento, mas é um negócio, é uma empresa. Tem que dar lucro, é bom para o médico, é bom para o seu cliente, para o seu paciente, para terem um médico montado, médico disposto a atendê-lo, é bom para a sociedade. E aí acho que a grande lição é essa, Marco, a gente se fortalecer financeiramente, né, com essa crise, né? E aí pode te permitir sair mais forte da crise financeiramente, tendo mais conhecimento de finanças, tendo essa reserva de emergência, esse capital de giro e estando muito mais preparado para uma outra crise que pode vir no futuro. Sem dúvida, né, Rodolfo, que certamente virá. A gente não sabe se nesta geração ou nas próximas, mas esse tipo de evento, ele tende a se repetir, né? E é bom que a gente esteja preparado, né? É uma questão de planejamento. Rodolfo, agora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, bastante agradável, que eu te agradeço já de antemão, queria saber de você, quais são suas considerações finais? O que você acha disso tudo, desse cenário? O que você recomenda
para a médica e para o médico, né? Sabendo aqui que a gente está falando com esse profissional que é tão indispensável para a sociedade, para a vida das pessoas. Legal, Marco, obrigado. Também agradeço a participação estar aqui. Primeiro, acho que cabe um grande agradecimento aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da saúde, aí pelo esse momento tão difícil que nós estamos vivendo e vocês estão na linha de frente. Então, muitos de vocês, inclusive, arriscando a própria vida aí para nos ajudar, para nos socorrer, né? Então, primeiro, muito obrigado. Nossa gratidão enquanto sociedade, enquanto pessoas, por isso que vocês estão fazendo, né? E aí, do ponto de vista aqui da economia e de finanças, acho assim, primeira questão, cabeça no lugar, né? A situação financeira, ela é muito estressante, ela é muito difícil de lidar, ela é uma situação que tem tabu social, que a gente fica nervoso, é muito difícil. Então, cabeça no lugar, tem essa consciência, essa cabeça de que vai passar, né? Tá demorando, tá difícil, porque nós estamos no meio do furacão, mas vai passar. E aí se preparar, né? Como eu falei, para cuidar das suas finanças melhor, tome as medidas de emergência que você precisa tomar agora, né? De forma racional, de forma pensada. Pense nessas alternativas de ter uma reserva, de usar a tecnologia, de inovar, para que você possa sair mais forte da crise e possa ainda ter mais prosperidade, possa ter mais sucesso ainda na sua carreira. Tá? Muito sucesso para todos vocês. Muito obrigado aí, professor Marco, por essa oportunidade. Muito obrigado ao Nord por ter nos convidado. Um grande prazer ter estado aqui com vocês. Nós que agradecemos, professor Rodolfo. Muito obrigado. É sempre uma satisfação ouvi-lo e vê-lo. O senhor sempre elucidando aí as dúvidas mundanas, né? É tão difícil a gente cuidar das finanças, sobretudo nós que não fomos treinados, né, na arte das finanças, os médicos, os advogados, que não tiveram na faculdade esse tipo de disciplina e acabam tendo problemas, né, para o desenvolvimento pessoal desse tipo de disciplina. Portanto, ouvir técnicos como você é sempre importante para a gente. Então, muito obrigado, a gente te agradece, eu, em meu nome pessoal, a Novo Nordisk também agradece a sua presença e tenho certeza que foi comentado aqui também vai ser de bastante valia para as médicas e para os médicos que estão enfrentando essa crise, né? E sabendo que a gente ainda vai gravar um podcast com o professor Rodolfo, e a nossa palavra final para você, médica, para você, médico, é que, de fato, esta é uma crise, mas ela vai passar. E a gente tem que estar pronto para a retomada. Não adianta a gente falir agora, não adianta a gente quebrar, não adianta a gente sucumbir. A gente tem que estar pronto para a retomada e ela vai vir logo. E tomara que venha diferente, de modo para que, se acontecer de novo uma coisa parecida com essa, a gente já esteja preparado. Então, muito obrigado. Não deixe de ouvir o podcast com o professor Rodolfo, que vai estar disponível aí também para você. Valeu e a gente se fala.